Boa tarde. Hoje é dia 19 de setembro de 2023. Eu sou o professor Ricardo Pássaro Henrique, professor de matemática da Escola Padre Antônio Dragoni, do bairro Monjolada, município de Guapiara, estado de São Paulo. Estou aqui com meus alunos do 8º ano do ensino fundamental dos anos finais, e os alunos que estão presentes eu não consigo dizer aqui porque essa aula está sendo gravada antecipadamente, pois estarei em uma orientação técnica no município de Apiaí e deixei gravada essa aula para passar para os meus alunos. Para quem estiver assistindo pelo YouTube, vocês vão perceber que eu vou falar assim. Vou apertar, vocês que estão pelo YouTube aperta pause, e quem está na sala de aula, eu vou falar assim que tem um tempo de um cronômetro que vai aparecer. Então eu vou deixar editado um vídeo diferente, onde aparece um cronômetro para os alunos que estão na escola tentar resolver. Tá bom? Então, os alunos que faltaram vão receber esse link que tem que assistir para não ficar para trás em relação aos colegas. A aula que eu estou gravando é a correção das atividades do Tarefa São Paulo, da aulas 28, 29, 30, 31 e 32 do terceiro bimestre, material da Secretaria de Educação, Governo do Estado de São Paulo. Vamos dar início então? Então vamos lá. Aula 28. Equação do primeiro grau com duas incógnitas, interpretação e representação no plano cartesiano, parte 2. Tarefa do dia. Em qual das seguintes alternativas a solução do sistema linear é representada pelo ponto 8 e 4? Então temos um sistema todos com duas equações, né? Esse E é o que diferencia uma equação da outra. E aí eu vou apertar pause e vocês vão tentar resolver. Notem que a gente já aprendeu que dá para fazer pelo método da adição, pelo método da substituição e pelo método da comparação. Porém, esse é pelo método do plano cartesiano. Então você teria que imaginar o plano cartesiano, pegar uma equação, colocar o x e o y dessa equação e trocar. Por exemplo, quando o x for 1, 2 vezes 1, 2. 2 mais quem dá 20? A 18. Então quando o x for 1, o y é 18. E aí você vem e monta no gráfico e vê qual dessas alternativas é a correta. Então, vou apertar, vocês que estão pelo YouTube, aperta pause e tenta resolver. E quem está na sala de aula, vai aparecer um cronômetro aí e vocês tentam resolver antes de acabar o tempo, tá bom? E aí depois vocês conferem a resposta se vocês aceitaram ou não. Então vamos lá, tempo na tela. Bom, deu o seu tempo então, vamos lá fazer a resolução. Então vamos lá. Eu já montei em plano cartesiano o sistema A, B, C e D. E nós vamos procurar qual deles tem a correta resposta do x valendo 8 e y valendo 4. Então, olha lá. Olhando aqui, qual deles dá a solução x8 e y4? Vamos pensar aqui? Na alternativa D, o x vai dar um pouco antes do 8 e um 1, alguma coisa. Então não vai ser aqui também não, né? Vou até dar o zoom ali para vocês poderem perceber. Olhe bem. O x aqui seria o quê? Um 7,5 mais ou menos. E o y 1, alguma coisa, certo? O C, o x ia ser 2,3 e o y 0,8. Não também. A B, opa, a B deu um lugar legal aqui, ó. X vale 4, o Y vale 8. E a resposta teria que ser X8 e Y4. Olha a A aqui, ó, que legal. A é a intersecção, que é a solução do sistema. O X dá 8 e o Y dá 4. Então, a resposta correta, letra A. Então, esse ponto é a solução do sistema que dá. Se você fosse fazer pelo método da adição, você chegaria nisso também. Só que nós estamos vendo nessa aula aqui
era para ser pelo plano cartesiano, certo? Então, resposta correta, letra A. Próximo exercício. Ainda a aula número 28, ainda plano cartesiano. Vem aqui assim, ó. Qual par ordenado é a solução do sistema representado pelas seguintes equações? Então ele dá uma equaçãozinha e aí um desses é para ser. Então recomendo que você faça o plano cartesiano e resolva, porque esse exercício era para ser pelo plano cartesiano. Lembrando mais uma vez que a gente conhece 4 métodos para resolver sistema linear: adição, substituição, comparação e a intersecção das retas no plano cartesiano. Então, pelo YouTube aperta pause, quem está na sala de aula, tempo na tela. Pronto, espero que tenham conseguido resolver. Então vamos lá, eu vou fazer aqui de maneira mais grosseira, né? E depois a gente vai ver num plano cartesiano mais bonitinho. Então eu vou pôr aqui, ó, x1, x2, x3, x4, x5, x6, x7, y1, 2, 3, 4, 5. Se precisar de negativo eu faço. E aqui o x e o y é zero. Vou trocar o x por zero nessa primeira equação. 0 mais quem dá 5? 5. Então quando o meu x for 0, o y é 5. x0, y, 5. Agora vou trocar o meu x por 1. 1 mais quem dá 5? 1 mais 4, né? Então quando o x for 1, o y é 4. x1, y, 4. Então aqui eu tenho as coordenadas de 2 pontos. E ao traçar a reta, deixa eu ver um negócio, ó. Se eu traçar a reta, ele teria que terminar lá no 5, certo? Agora eu vou fazer a segunda equação, vou mudar a cor. Quando meu x for 0, 0 menos quem que dá 1? 0 menos quem que dá 1? Ficou confuso, né? 0 menos quem que dá 1. Então vamos lá. Menos y igual a 0. O 1 já estava lá, o 0 está positivo, vai para lá negativo. Menos y igual a 1. Só que ó, eu não quero menos y, então eu vou deixar meu y positivo. Todo mundo muda de sinal. Quem está negativo fica positivo, quem está positivo fica negativo. Então quando o meu x for 0 nessa equação, meu y vai ser menos 1. Então só para deixar aqui, menos 1. Quando meu x for 0, meu y é menos 1, certo? E aí, quando meu x for 1, 1 menos quem que dá 1? 1 menos 0. Então meu x é 1 e o y é 0. Então x1, y, 0. Se eu continuar essa traçada de ponto aqui, ele vai chegar no momento... Ele estaria aqui assim, ó. E aqui seria a intersecção. A intersecção seria o x valendo 3 e o y valendo 2. Para deixar mais claro para vocês, eu espero que vocês tenham feito com régua, bem bonitinho aí, para poder ter proporção e achar a resposta. Eu vou subir aqui, olha aqui, ó, a equação 1 e a equação 2. Aonde eles se cruzaram? Se cruzaram nesse ponto A. Esse ponto A, o x vale 3 e o y vale 2. Alternativa correta, letra C. Tudo bem? Vamos lá então. Agora a aula número 29. Mudou o tema? Não ainda. Equação do primeiro grau com duas incógnitas, interpretação e representação no plano cartesiano, parte 3. Tarefa do dia. Então lá, número 1. Qual é o plano mais vantajoso para uma pessoa que pretende utilizar 10 GB de internet
durante o mês. Entre os planos A, que é R$ 3,00 fixos, mais R$ 1,50 por giga de internet utilizado. Plano B, R$ 2,50 fixos por cada giga de internet utilizado. Só R$ 2,50 por cada giga, não tem nada de preço fixo. E aí, recomendo que você monte o plano cartesiano e observe qual plano é melhor para quem vai usar 10 gigas de internet no mês. Ah, professor, mas eu consigo resolver sem o plano cartesiano. Eu gostaria que você tentasse pelo plano cartesiano, mas tudo bem. Então lá, alternativa A, plano A, alternativa B, plano B, alternativa C, ambos têm o mesmo valor para 10 GB de internet, ou D, depende da quantidade de gigas utilizado. Estranho, né? Mas tudo bem. Vamos lá então. Pause na internet, para quem está assistindo pelo YouTube, e solta o cronômetro aí para quem está fazendo na sala de aula. Pronto, espero eu que vocês já tenham terminado e eu vou mostrar para vocês o gráfico. Ó, se a gente fosse montar um gráfico, plano A seria o vermelho, certo? Plano B seria o azul. 10 GB de internet, eu vou procurar qual que é o mais barato. 10 GB, opa, plano A, R$ 18,00. Continuando, plano B, R$ 25,00, bem entre o 26, 24 e 26, R$ 25,00. Qual é mais barato? Plano A ou plano B? Plano A, né? Na verdade, eles têm o mesmo valor com 3 GB de internet, né? Antes de 3 GB de internet, compensa o plano azul, que é o plano B. De 3 GB, os dois tanto faz. Acima de 3 GB compensa o plano A, que ele fica mais barato. Então, nesse caso aqui, resposta correta, plano A. Tudo bem? Exercício número 2. Uma operadora de celular cobra R$ 3,00 fixos mais R$ 2,00 por giga de internet utilizado. E a operadora B desse celular, a operadora B desse celular cobra R$ 1,00 mais R$ 3,00 por cada giga de internet. Se Bia optou pela operadora A e Alberto pela operadora B, quantos gigas eles utilizaram se pagaram o mesmo durante o mês? Pode resolver do método que vocês acharem mais conveniente, só que porém eu gostaria que vocês tentassem representar as duas retas das equações e tentem chegar na resolução correta, tá bom? Então, para quem está pela internet, aperte pause, tenta resolver, e quem está na sala de aula, cronômetro na tela. Então vamos lá, espero que tenha acertado. Vamos mostrar o gráfico quando a gente monta. Então aqui, ó, operadora B é o azul, operadora A é o vermelho. Eles usaram a mesma quantidade. Aqui eles usaram a mesma quantidade, pagaram o mesmo valor. Pagaram R$ 7,00, metade. E em quantos gigas eles pagaram a mesma quantidade? Em 2 gigas. Então quando ele fez 2 gigas, olha lá, R$ 3,00 fixo mais R$ 2,00 por giga. 2 gigas. 2 vezes 2 dá 4. 4 mais 3, 7 na operadora A. E na operadora B, 2 gigas. 2 vezes 3, 6. Com mais R$ 1,00 de preço fixo, também dá 7. Então, a alternativa correta, D. 2 gigas de internet. Certo? Próxima aula, aula número... correta ali, alternativa D. Próxima aula, aula número 30. Mudou o tema. A aula agora é dos ângulos. Tarefa do dia. Como se chama um ângulo com medida igual a 90 graus? Então essa não é tão difícil.
Na verdade, eu acredito que vocês todos vão acertar. Só lembrar bem como que se chama o que tem ângulo igual a 90 graus, certo? Para quem está pelo YouTube, aperta pause. Para quem está na sala de aula, tempo na tela. Pronto? Então vamos lá. Só para lembrar, o agudo é maior que 0 graus, é maior que 0 graus e menor do que 90 graus. Não pode ser o agudo. O ângulo obtuso é maior que 90 graus e menor do que 180 graus. Não pode ser obtuso. O ângulo raso é de exatamente 180 graus. Deixa eu só apertar pause um pouquinho aqui. Não, calma aí, só um minuto. Olha lá, continuando. Ele é de exatamente 180 graus, o ângulo raso, então não poderia ser. Então, quem sobrou o ângulo reto, que a partir do momento que a gente acha que o ângulo reto é o ângulo raso, a gente já erra, né? O ângulo raso forma 180 graus. O ângulo reto é o que dá um cantinho de 90 graus. Então, correta a letra B, certo? Vamos lá, exercício número 2 da aula número 30 ainda. Como se chama um ângulo com medida maior que 180 graus e menor que 360 graus? Se vocês prestarem atenção na explicação anterior, vocês não erram essa. Então, se não prestou atenção, provavelmente vai errar essa também. Então, vamos lá. Quem está na internet, no YouTube, aperta pause e tenta resolver, depois solta o pause. Para quem está na sala, tempo na tela, vamos lá. Bom, continuando. Espero que vocês tenham acertado, todo mundo na sala, né? Se alguém errou, provavelmente estava desatento na explicação do exercício número 1. Ângulo agudo, eu tinha falado alguns minutos atrás, que ele é maior que 0 graus e menor que 90 graus. Ângulo reto é exatamente 90 graus. Ângulo obtuso, ele é maior que 90 graus e menor que 180 graus. Só sobrou um aqui, né? Então ele não poderia ser ângulo agudo, não poderia ser ângulo reto, não poderia ser ângulo obtuso. Ele é um ângulo côncavo, maior que 180 graus e menor do que 360 graus. Então, por exemplo, isso aqui é um ângulo raso, né? Um ângulo côncavo, ele é quase um raso, ele é maior que um raso. Quando ele passa assim, ó, dá mais que meia volta, certo? Ele é um ângulo côncavo, certo? Próximo exercício da aula número 31. Construção da bissetriz. Tarefa do dia. Então lá, número 1. O que é bissetriz de um ângulo? Então, leiam as alternativas e optem para qual vocês acham que é a correta. E, para quem está pelo YouTube, aperta pause e tenta resolver. Quem está na sala de aula vai vai aparecer um cronômetro aí e vai tentar resolver antes que acabe o tempo, tá bom? Então, tempo na tela. Espero que vocês tenham acertado. Vamos lá? Então lá. O que é bissetriz? É uma semi-reta com origem no vértice do ângulo, desse ângulo, e que divide o ângulo em dois outros ângulos congruentes com medidas iguais. Letra B. É uma linha que passa pelo vértice do ângulo e os dois pontos entre o ângulo intercepta a linha. Nada a ver. Não dá nem para entender o que está escrito aqui, né, que eles quiseram falar. É uma reta que corta o ângulo ao meio.
Pode ser, mas daí ainda essa aqui é mais confusa, né? É uma reta que corta o ângulo ao meio, certo? Porém, não é a mais completa. É uma linha que conecta dois pontos do ângulo. Como seria isso? Será? Dois pontos do ângulo, uma linha aqui. Dois pontos do ângulo. 2 pontos, sei lá, não, mas é falsa também. Então, a gente fica entre a letra A e a letra C. Mas é correto dizer que é uma semi-reta, certo? Então, e ela divide em dois outros ângulos congruentes, tá? Então, essa aqui não adianta só cortar o meio, ela tem que dividir em dois ângulos congruentes e tem que ser uma semi-reta. Então, a alternativa correta, letra A. Próximo exercício sobre a bissetriz, número 2. Qual é a importância da construção de uma bissetriz no aprendizado de geometria? Vamos lá, vou dar para quem está pelo YouTube, aperta pause, tenta resolver. Para quem está na sala de aula, vai aparecer o tempo aí. Então vamos lá, tempo na tela. Pronto, vamos lá então. Aqui, número 2. Qual é a importância da construção de uma bissetriz no aprendizado de geometria? Vamos ver. A bissetriz é utilizada para calcular a área de figuras geométricas? Não, né? A área não precisa saber da bissetriz. Para saber a bissetriz da figura geométrica, desculpe, a área se soma a todos os lados. Então essa aqui é falsa. A bissetriz é fundamental para calcular a medida do perímetro de triângulos. Falso também. Só para deixar bem claro. Aqui em cima eu falei errado. A área é a parte interna. Perímetro é a parte externa, quando você soma as linhas. Então, tanto para um quanto para o outro era falso. C. A bissetriz é utilizada para encontrar o centro da simetria de figuras geométricas. Lembra que tinha um exercício que tinha um triângulo onde traçava a bissetriz e traçava a bissetriz e achava um centro? É isso aqui, né? Então a letra correta, letra C. A bissetriz é utilizado para encontrar o centro de simetria das figuras geométricas. Olha a letra D. A bissetriz é importante para determinar a medida do ângulo reto do triângulo. Ué, o ângulo reto do triângulo é 90 graus, nada a ver. Fugiu aqui, né? Então vamos lá. Correto aqui então, letra C. Próxima aula, aula número 32. Construção da mediatriz. Saímos da bissetriz, agora vamos para a mediatriz. O que é uma mediatriz? Tem a alternativa A, B, C e D. Então, para quem está pelo YouTube, aperta pause e tenta resolver qual é a correta. Para quem está na sala de aula, vai aparecer um tempo na tela. Por favor, atenção ao tempo e depois a gente dá continuidade. Espero que tenha resolvido e tenha acertado. Então vamos lá. O que é uma mediatriz? É uma reta que fica paralela a um segmento de reta. Então aqui está um segmento de reta, certo? E a bissetriz é uma outra reta que fica paralela a ela. Falso. Não é isso que é uma mediatriz. Uma reta perpendicular que passa pelo ponto médio de um segmento de reta e corta ao meio. Ó, lembra que a gente tinha lá o hospital A, hospital B. Aí você traçava lá, fazia um arco aqui, um arco aqui, um arco aqui, um arco aqui. Traçava a reta, nossa senhora. Traçava a reta.
ele ficava perpendicular, né? Lembra que o João Pedro falava? Tem ângulos 90 graus em todos os lados. Pronto. E aí ele corta no meio a mesma distância do centro desse corte até o A e desse corte até o B. Na verdade, qualquer ponto nela vai ter a mesma distância, são equidistantes. Então a letra B é a correta. Olha a letra C como ela estava errada. É uma reta perpendicular que passa pelos extremos da reta, né? Então, como que ia ser uma reta perpendicular, por exemplo, entre um hospital A e B? Como que ela vai ser perpendicular e passando pelos extremos A e B, né? Perpendicular, ela tem que formar um 90 graus. Então ela formou 90 graus aqui, mas daí seria duas retas, que ela teria que formar 90 graus lá também. Então, falso também. Uma reta que não possui relação direta com o segmento de reta, falso também. A mediatriz, então, é uma reta perpendicular que passa pelo ponto médio de segmento de reta e corta ao meio. Então, letra B é a correta. Segundo exercício. Qual é o ponto de encontro das mediatrizes de um triângulo? Lembra que tinha o desenho de um triângulo? Não vou dar dica, né? Vou esperar vocês primeiro resolverem. Então, tem baricentro, ortocentro, circuncentro e incentro. Então, aperta a pause quem está pelo YouTube e quem está na sala de aula, vai aparecer o cronômetro aí e tentem resolver. Pronto, espero que tenha acertado. Lembra que tinha um exercício que tinha lá uma circunferência, um triângulo, um círculo em volta desse triângulo. Vou tentar fazer melhor aqui. Um círculo e um triângulo desenhado dentro da circunferência. Aí achava a bissetriz aqui, traçava. Achava a bissetriz não, a mediatriz aqui, traçava. Achava a mediatriz aqui, traçava. O lugar que foi onde eles todos se encontraram é chamado de circuncentro, porque ele fica bem no centro da circunferência onde o triângulo está circunscrito, certo? Então ele se chama circuncentro. Tudo bem? E terminamos a nossa aula de hoje, né? Espero que vocês tenham acertado bastante. E para quem assistiu pelo YouTube, muito obrigado. Até a próxima. Tchau, tchau.